Está começando mais um Ultra LeasyCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E o tema de hoje é como usar a inteligência artificial na sua agência de marketing digital. Vai ser interessante, aqui, hein? estamos com um convidado especial aqui. Marcelo Ramos, ele é sócio da agência Leaf, que é uma agência focada aí em autoridade médica e que também veio da parte de infoprodutos. Então a gente vai falar, além de inteligência artificial, a gente vai falar também dessa relação, né, de ter uma agência focada em infoproduto versus uma agência focada em negócios tradicionais, né, ou em autoridade. Então vai ser bem bacana, a gente vai explorar esse assunto. E também é um cara que aplica muito a parte de inteligência artificial. Então vamos aprender aqui junto com ele. Vamos aprender o que funciona, o que não funciona, tirar um pouco desse monte de opção que tem hoje, né? Tem muita coisa, você vê, cara, cada ferramenta é diferente, né? Mas filtrar, cara, o que dá pra gente realmente aplicar no dia a dia, o que é o 80-20 que a gente gosta de falar, né? Quais são os 20% que geram 80% dos resultados. Queria agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles, esse podcast não estaria acontecendo. Então, nós temos o Cardápio Web, que é uma plataforma de cardápio digital que acabou se tornando uma plataforma de gestão do restaurante como um todo. Então, se você atende restaurantes, seja você nichado ou não, você precisa conhecer o Cardápio Web, porque realmente é uma coisa assim, é a melhor plataforma que eu já vi de cardápio digital e de gestão de restaurantes que tem hoje no mercado. E também o Reportei, que a gente inclusive usa, tanto o Cardápio Web quanto o Reportei, a gente usa para acompanhamento de métricas do cliente da nossa agência, dos clientes da nossa agência. Então, dashboards completos, você faz tráfego, mexe com CRM, e-commerce, tudo, você tem todos os dados ali na sua mão usando o Reportei. Então, a gente super indica. E outro patrocinador nosso que também utilizamos é a Great Pages. Então, a Great Pages é o mais poderoso software, mais poderosa ferramenta de criação de landing pages e sites. Então, se você quer landing pages que sejam fáceis de você mexer, de você alterar e que também tem uma alta performance, ou seja, que carrega rápido para você diminuir o teu custo por lead, que pode ser que seu custo por lead esteja mais alto porque a página demora para carregar. Isso é comum de acontecer em outras ferramentas do mercado. Já na Great Pages, não. É uma página de alta velocidade. Então, recomendo você utilizar ela também, que é a mesma página que a gente usa aqui na Ultralice. Beleza? Marcelão, seja bem-vindo, cara. Massa demais. Prazer ter você aqui. Marcelo, estar com vocês. Marcelo, aqui na mentoria também é conhecido como sócio da Simone Gomes. A Simone... Minha sócia é pouco conhecida, ela é muito tímida, né? Fala pouco. A Simone, que é a sócia da, você fala, sócia da porta pra fora. E você... Porta pra fora, eu sou porta pra dentro. Ela é a que vende, você é a que faz o trabalho duro. Exato, não é isso? Exato. Eu cuido da operação, eu faço acontecer e ela traz o dinheiro pra dentro. Boa, a Simone é boa vendedora, hein, meu? Cara, pra caramba. Ela vende pente até pra careca, meu. E não é à toa que ela virou nossa mentora lá na nossa mentoria, né? Então, ela tá fazendo, inclusive... Cara, eu acho que tem gente até que prefere ela do que a gente, né? Lá dentro. E você, né? Tanto você quanto a Simone estão lá no nosso Mastermind, Master Ultra. É muito bacana ter você lá com a gente. E me conta, Marcelo, como que foi essa... Qual que é o seu background, assim? Você já era do marketing digital, né? Mas como você foi parar no marketing digital, você fazia outra coisa antes? Cara, a gente... Basicamente, eu comecei a empreender muito cedo. Comecei ali com 20 anos, 20 para 21 anos. E na época eu me juntei... Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 26. Boa. E na época eu me juntei com 2 sócios. Um era o meu irmão mais velho, o outro era um sócio antigo que basicamente abriu a empresa. E era uma empresa de marketing digital para lançamentos. Na época, 2019, 2020, a gente nem sabia direito para onde que o marketing digital ia. Tinha ali os movimentos do perpétuo, do lançamento. Mas a gente começou 100% focado em infoproduto com coprodução. Então, era o modelo tradicional que o Érico Rocha sempre indicou para fazer, né? Cara, pega um expert, divide 50-50 com ele, faz acontecer, coloca tráfego, divide o custo do tráfego e vocês dividem o lucro. A grande virada que a gente teve foi justamente quando a Simone entrou para o jogo, quando a Simone entrou na sociedade. A gente estava ali no momento em que a gente já tinha feito ali 7 em 7, a gente já tinha feito alguns múltiplos 6 dígitos. Então, o repertório e o nosso arsenal ali de lançamento estava legal. Já ganhamos as nossas plaquinhas, só que aí começou a subir o nível da operação. A gente começou a contratar gente, começou a trazer muito funcionário. Cara, tem um designer? Não, vamos ter 2. Tem um videomaker? Vamos ter 3 videomakers. Putz. E aí o problema é que o custo fixo foi se inflando muito
E aí, quando você tem um custo fixo muito alto, dependendo de 2, 3 experts, na época a gente tinha 2 só, não era nem 3, nem 4, era 2 pessoas. Uma delas falou assim, não, eu não vou poder fazer o lançamento mês que vem. Vou ter uma viagem para fora, não vou poder fazer lançamento mês que vem. A gente não tinha multa nenhuma, não tinha nenhuma cláusula de cancelamento do lançamento. Cara, a gente começou a tomar muito prejuízo. Porque você tinha custo fixo na agência, né? Exato. Eu tinha um custo fixo alto, todo mês eu tinha boleto para pagar, uma folha alta para pagar, e a minha expert não sentia nada disso. Para ela era só lucro, né? Então, acaba que a gente viu que, no nosso caso de agência, que a gente tinha 3 clientes com uma equipe de 9, 10 pessoas na época, não estava sendo igual o jogo. Uhum. E a gente falou assim, cara, a gente precisa, para ontem, ter um braço de recorrência. E aí foi quando a Simone encontrou o Bindes num evento aqui em Brasília. Eu acho que devia estar na primeira ou segunda turma da Ultra. Foi a primeira. Foi logo no início. Foi a primeira? Na verdade, a gente já tinha alguns mentorados, Sim. que foi meio que 1 a 1, mas a gente nunca tinha feito uma abertura, assim, de vagas pra galera entrar. Eu conheci ela na Maio, acho que ela foi num evento nosso. Foi o nosso primeiro lançamento presencial, como se fosse assim, foi. aqui. E ela entrou. É parecido um pouco, mas muito mais básico do que os workshops presenciais que a gente tem feito, assim, em várias cidades. Sim. Mas foi, tipo, uma palestra, não foi um workshop, foi uma pequena palestra. Era um evento, tinha vários palestrantes, você deu ali um... Não, foi um evento nosso, só só que a gente deu uma Eu palestra. lembro dela lá no evento. Cara, a Simone voltou naquele dia, assim, pilhada, falou, Marcelo, bicho, eu vi um negócio que vai mudar E ela tudo. perguntou pra caramba lá no final. Ela ficou lá Foi. no finalzinho lá. A cara dela. Cara, ela voltou assim, pilhada, falou, bicho, tem um negócio que vai mudar a nossa empresa. E a gente tinha feito, né, eu contei a história lá dos outros 2 sócios. Cara, a gente tinha basicamente criado a empresa do zero naquele ano. Que era, assim, a empresa Simone e Marcelo mesmo, do nosso jeito. A gente, trocou sócio, fez rebranding. E esses sócios saíram, então? Saíram. Tá. Saíram e a gente fez, inclusive, rebranding, assim. Mudamos time, mudamos nome, tudo. Só manteve o escritório físico, basicamente. Então, só voltando um pouquinho. Então, a ideia de ter uma agência, né, com foco em recorrência não veio de, tipo, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Foi para resolver uma dor, um problema que você tinha um custo fixo muito alto e o teu modelo, ele não era de recorrência, né? Se lançasse... e desse bem, você tava rico, mas se não lançasse, você tava pobre. Se não desse certo o lançamento, você ficava muito na mão do expert. Então, a ideia foi para combinar, né? Esses dois. Vocês não deixaram, né, de fazer os lançamentos, né? Não deixou. Você foi complementar ao que vocês já tinham. A gente criou, até o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, a gente criou 2 braços, né? De fato, a gente entendeu que, cara, a gente tem um custo fixo alto, eu não tenho um custo variável muito alto, porque o custo variável que eu tinha era basicamente tráfego, né? Com lançamento. Tem um custo fixo alto, tem um time dedicado, eu tenho um time que, de fato, eu treino, né? Não são freelancers, são pessoas que estão presenciais aqui com a gente em Brasília. Só que a minha entrada de receita é totalmente variável. Então, apesar da gente ter dinheiro no caixa, era um dinheiro que, assim, a gente falava, cara, a gente não pode gastar um pingo disso aqui, porque se o meu expert daqui a 3 meses ter, sei lá, Covid... Você fica com todo o custo fixo da empresa. Né? Já era, a gente estava, assim, com as mãos atadas. Então, foi uma necessidade, não foi assim, temos um negócio aqui, cara, vamos criar mais um negócio. Não, a gente tinha um lançamento bom, só que criava um problema de falta de recorrência. A gente falou, cara, a gente precisa ter um outro braço. Cara, é engraçado isso, porque vários mentorados nossos hoje vieram, né? A gente tem várias pessoas que são do infoproduto que também eu acho que tiveram essa dor. Eles precisavam de alguma coisa recorrente, porque dá para fazer os dois, né? Dá para você manter as duas coisas. Eu acho que hoje vocês ainda mantêm a parte de lançamento, né? Hoje a gente mantém, mas a atenção principal é no modelo Ultra. Porque virou um negócio que gerou mais lucro, né? Exato. Mas é interessante, porque você consegue ter os dois, se você quiser. No nosso caso aqui, a gente até tem também os dois, mas a gente começou ao contrário, né? A gente foi agência, é agência, começou com uma agência e depois abriu a parte de infoproduto. Sim. Mas então dá para equilibrar os dois. Eu acho que é um modelo muito interessante. Né? Cara, você tem os benefícios do lançamento e o benefício da recorrência da agência de marketing no nosso modelo. Exato. Tem como a gente ter algumas explosões de faturamento ali, né? Não é só a vida, o progresso ali, né? Bem linear do modelo Ultra. Mas a gente tem, cara, o nosso fundamento. A gente sabe que a gente está seguro, né? Que era o que a gente mais precisava. E quando a Simone voltou lá desse evento que a gente fez, com a ideia, vamos fazer uma agência tranchada desse jeito. Foi um negócio que você comprou na hora ou você também ficou meio receoso? a tua perspectiva? Cara, eu fiquei um pouco receoso, assim, quando a gente conversou da primeira vez, porque eu falava, mas
é muito diferente, vai ser um contrato... Você é mais pé no chão e ela mais sonhadora, né? Não, com certeza. Eu sou o freio de mão da empresa. Que nem o Gui, e ela é o freio de mão, acelerador. eu sou vida louca. Eu acho que precisa ter esse equilíbrio, cara, porque se for só um lado, não dá, né? Se for muito Exato, freado, não né? vai pra frente, se for muito acelerado, fica tudo desorganizado. A Simone veio com essa ideia e falou, cara, o Beans mudou minha cabeça, não, você tem que conhecer e tal, a gente precisa entrar na mentoria amanhã e tudo, vamos passar o cartão de crédito. E aí eu tinha um pensamento que eu acho que é muito comum, assim, da galera do lançamento, que fala, pô, mas não é variável, você tá vendendo serviço e tal, mas no final das contas a gente vê que o mundo de lançamentos, apesar de ser variável, é prestação de serviço, né? A diferença é que o lançamento, pô, você faz 30 dias de captação, 20 dias de captação, para se tudo der certo, Dá uma porrada. converter lá naquele dia bate uma porrada. Se tudo der errado, meu amigo, você fez uma prestação de serviço por R$0. E você não tem lançamentos todos os meses, né? Pelo menos não com o mesmo expert. Você pode ter com vários, mas você não tem essa entrada de forma linear ali ou recorrente, né? No caso. Exato. No caso, naquela época, hoje a gente até tem alguns produtos perpétuos, mas na época a gente era 100% lançamento tradicional. Então era de 45 e 45 dias, né? Às vezes, quando era um lançamento com uma audiência mais trabalhada, era 60 dias, né? Faz distribuição de conteúdo, depois tem a captação, CPL. Bem tradição, assim, do Érico Rocha. E esse é o problema. Você tem a sazonalidade ao longo do ano, né? Legal. E o que foi que te convenceu, afinal? Assim, como é que foi depois dessa... Cara, o que convenceu foi eu acho que é uma soma do modelo de vocês, que é muito interessante, que são 3 fatores que eu enxergo. Primeiro, é uma entrega muito simples, no sentido de que ela não é complexa, não tem milhões de variáveis, né? Você não está entregando, acho que até o Beans fala muito isso, não está entregando cardápio de serviços, né? Não é? Isso. Cara, página, tráfego... Faço de tudo. Faço qualquer coisa. Banner, né? Eu já vi gente falando, não, eu faço banner aí na clínica. Cara, então a entrega simples, para mim, me agradou muito, porque o lançamento, eu via muito caos, né? Apesar de eu ser organizado e de eu tentar sistematizar tudo, cara, é caótico, né? Pô, precisa de um negócio para amanhã, de um slide para amanhã e tal. Aqui eu não vendo slide, aqui eu não vendo uma página ou outra solta. Se eu vender a página, ela faz parte da minha entrega única, né? Da minha proposta única de valor. O segundo ponto que eu via era justamente a questão da estrutura financeira. Então, assim, a gente via que, poxa, dava para escalar time se eu fosse escalando progressivamente a minha carteira de clientes, né? Coisa que em lançamento era complexo, porque, pô, às vezes de um lançamento para o outro, eu já fiz evento presencial para 300 médicos para a gente ter lá uma audiência super qualificada e tal. Cara, preciso de mais gente para o evento presencial. Dependendo da estrutura do lançamento, eu vou precisar ter mais freela e tal. No modelo ultra, não. E o terceiro ponto para mim que foi o matador é o fato de ser ultra nichado. Sim. Então, quando a Simone falou assim, Marcelo, a gente, só para contextualizar vocês, a gente já estava lançando em medicina há um tempo. Só que a gente não tinha essa visão de que, cara, pô, é só medicina? Não, se chegar um cara aqui que vende milhas aéreas, bora, vamos fazer um lançamento de milhas aéreas. Quando a Simone falou, não, Marcelo, cara, a gente já está em medicina, a gente sabe falar os termos da medicina, a gente... Pô, tem gente do nosso time que sabe abrir PubMed, né, que é a plataforma de artigo científico de medicina. Cara, a gente já está nesse mundo, bora focar só nisso e vamos virar uma referência para que toda vez que o médico está ali numa conversa de roda e tem alguém que conhece a Simone ou o Marcelo, fala, não, mas tem uma agência aqui que é só de médico. Aí isso para mim me ganhou e me deu muita segurança para a gente seguir. Cara, eu sempre falo muito que quem entende de lançamento, quando vai para negócios mais tradicionais, clínicas médicas, médico, enfim, qualquer outra coisa, restaurantes, nada de braçada. Por quê? Porque o marketing digital do lançamento é muito mais avançado. Os seus conhecimentos, tudo que você precisa fazer para o lançamento é mais avançado do que um negócio tradicional precisa. O negócio tradicional geralmente precisa de uma coisa, cara, relativamente simples, né, cara? Então, se você entende de lançamento, você plugar essa sua inteligência em outros negócios locais, né? E, claro, nichado, melhor ainda, você nada de braçada. Não é para vocês, eu acho que foi um movimento muito fácil, né? Cara, com certeza. Assim, eu já tinha conversado com donos de agências tradicionais que eles sofriam justamente com um modelo ultra reverso, né? Porque assim, todo o contrário. Eu atendo todo mundo, eu faço de tudo e, cara, minha estrutura financeira é um caos, né? É o cara que ganha pelo valor investido em anúncios, que aí é o modelo de publicidade tradicional, né? E eu acho que até o Ladeira mesmo já falou aqui no podcast, antes falava assim, cara, eu da primeira vez que me falaram no modelo ultra, eu ficava com medo, porque eu já tive a agência de publicidade e eu não vi que não era legal. Ele falou que fez bingo ao contrário. Tudo que ele tinha era o contrário do que a gente oferecia, né? Pronto, exato. Então, assim, isso deu muita segurança, cara. E eu falo, assim, é diferente o nível de maturidade de negócio que a galera da Ultra tem, da mentoria tem, com a galera de outras mentorias de infoproduto, por exemplo. Porque
infoproduto é isso. Eu já vi gente que faturou, assim, em um lançamento faturou 10 milhões, 8 milhões e hoje não tá no mercado. Isso é muito comum. Já com o modelo Ultra, cara, geralmente a pessoa só tá crescendo. Consistência. É um modelo de negócio que ele é mais escadinha, né? Sim. Então, eu venho também do mundo de lançamentos. E, cara, lançamento, beleza. Você pode dar uma porrada, fazer múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos. Mas também você perde um expert e acabou o teu negócio. Né? Ou acabou boa parte do seu negócio, se você tiver 2, 3, né? Porque você não vai ter 10 experts, não vai ter 20. Exatamente. Não, você vai ter 2, 3 ali. Você fica muito refém, né, cara? Que você perde um, compromete muito o teu negócio, né? Mas é um modelo maravilhoso também, você pode crescer pra caramba, escalar. A gente próprio Ultralize, a gente faz lançamento pra caramba. Com certeza, sim. Mas tem os lados negativos. Agora, a agência, né, você tem uma agência ultra nichada, permite você ir crescendo de maneira mais escadinha. Você não vai... Começou uma agência hoje, amanhã você está faturando 100 mil. Não é. Né? Mas você começa hoje. Não sei até como foi a trajetória, se puder contar um pouco. Como foi assim, esse crescimento de vocês? Porque vocês começaram a agência do zero. Sim. Né? A agência vocês tiveram de paramédicos foi totalmente do zero. Vocês tiveram um crescimento mais escadinha nesse modelo de agência tranchada? Ou deu um boom? Como foi essa trajetória? Cara, foi curioso isso. Porque assim, não foi uma trajetória tão bonita como eu gostaria que fosse. Não é aquela história linear, assim, porque, de fato, a gente, diferente de muitos outros mentorados de vocês, a gente já começou com um negócio rodando. Então, assim, o carro tava andando, a gente, cara, abre a porta aí, pega a chave de fenda e vamos trocar o motor com o carro andando. E o que isso fez, né? Isso desacelerou muito o início da agência ultra nichada, que foi um dos maiores arrependimentos. Depois eu olhei para trás, né? Eu e Simone, sempre final de ano, a gente fala, cara, e aí? Maior arrependimento? Acertos. Até nos eventos da Ultra mesmo, a gente tem esse dever ali, né? E aí, para mim, um dos grandes arrependimentos foi a gente ter demorado muito a engrenar no modelo Ultra, porque a gente falou assim, cara, não, lançamento já dá muito trabalho. E a gente tava, naquela época, a gente tava com 4 clientes. 4 experts. 4 experts de lançamento. Eu queria ter ficado com 2, os 2 melhores, e ter feito a Ultra crescer rápido. Então, a gente teve ali, salvo engano, a gente entrou na Ultra em fevereiro, por aí, mais ou menos. Em março, a gente teve o primeiro cliente. Aí, em junho, né? Então, passou abril, maio, junho, vieram 3 clientes. Aí que foi quando a gente começou o negócio mesmo. Opa, o negócio aqui é bom. Opa, cara, segurança, entrega simples. Por exemplo, a gente teve o primeiro cliente que a gente falou, bicho, e se for tão complexo quanto é o lançamento? A gente viu que era, tipo, 10% da complexidade no sentido de coisas diferentes, novidades. Não, você tem ali um planejamento, se você treinar bem o seu time, o seu CS, vai ser entregue, né? Então, a gente teve essa volatilidade. Eu acho que, se eu puder dar um conselho, assim, para quem está começando no modelo Ultra, cara, é acelerar sem medo na captação, porque a entrega ela é muito simples, não precisa ter essa curva de aprendizado, né? Igual a gente tem da galera do infoproduto. Deixa eu lançar depois eu começo a ter vários infoprodutos, a ter uma esteira, de fato. Cara, e vocês chegaram a ticket de vocês era o quê? Eu lembro que a Simone falou de fechar clientes de 7 mil reais mês, não é? A gente já fechou, o nosso maior ticket foi de 7 mil, né? A gente começou cobrando ali um valor relativamente baixo para o nosso público-alvo. A gente cobrou ali 2.500, o primeiro cliente, que era um proctologista, era um médico que a gente não sabia se ele ia ficar por muito tempo. A gente vendeu 2.500. Por mês. E o que para mim já era, só de ser por mês, já é cara, mais do que muita agência tradicional que cobra 1.000, mas chegaram a cobrar 7 mil, né? Assim, de outros clientes, quer dizer... Exato. Cara, é um ticket maravilhoso. E ele, especificamente, o contrato 7 mil, que foi o nosso topo, né? Só para, assim, sendo bem aberto com vocês, o nosso ticket médio ali gira em torno de 4.000, 4.500, né? Então, isso aí a gente tem um pouco de margem de negociação ainda, a gente tem essa flexibilidade, mas é sempre isso, 4.000, 4.500. O de 7 mil, cara, a gente, no dia que a Simone vendeu, ela falou, coloquei aqui, cara, esse cliente vai demandar um pouco mais de trabalho, tinha umas particularidades, cobrei 7 mil. Cara, 7 mil não vai durar um mês. E teve um LTV ótimo. Então, assim, às vezes a gente fica com medo de ter essa entrega, mas se for para o público certo, o público-alvo, o ICP, né, como a gente aprende na Ultra, correto, e com a proposta de valor única, bem feita, cara, converte. Eu falo muito, cara, assim, se você tem o ICP certo, ou seja, se você está falando com um cliente que tem necessidade, tem faturamento para te pagar esse ticket, você consegue cobrar um ticket mais alto. Não tem erro.
Exato. E foi uma questão também que a gente teve que bater cabeça, né, com o ICP. Porque a gente falava assim, cara, e aí, será que definir medicina é, tipo, nichado o suficiente? Não. Né? A gente começou a entender, por exemplo, que a gente não faz uma reunião comercial com quem é dono de uma clínica que atende convênio. Geralmente não vai fechar. O nosso serviço é a autoridade médica. Então, eu acho que era bom até a gente contextualizar isso, boa. porque pra gente já tá no nosso vocabulário, né? A gente fala de autoridade médica com uma... E muitas vezes quem tá em casa não tem a menor ideia do que seja isso. Eu acho que era bom a gente explicar um pouquinho o que significa autoridade médica. Foi algo que foi surgiu... até curioso, porque surgiu isso com a Simone, Verdade. na verdade num call que a gente teve, né? Eu como mentor, ela como mentorada logo no início, quando ela entrou lá na jornada da nossa mentoria. E ali numa sacada que a gente teve ali, a gente falou, cara, o que o médico precisa, em alguns casos, não em todos, mas na maioria dos casos, é ele aumentar a autoridade dele, a referência dele no online, no digital. Então, a gente deu o nome de autoridade médica, ou seja, é trabalhar a autoridade dele, o conteúdo dele, para ter alcance ali no digital, certo? Se você tiver outra explicação, mas basicamente, de uma forma ou de outra, é essa. Porque muitas vezes tem médicos muito bons, que são autoridade no tema deles, na especialidade deles, mas que eles não são conhecidos digitalmente. Exato. Perfeito. Então, a gente tem que fazer uma estratégia de criação de conteúdo e de distribuição de conteúdo para aumentar essa autoridade desse médico no digital. Exato. Então, por isso que a gente chamou, né, de autoridade médica. Eu não sei se esse termo é tão óbvio para as pessoas. Acabou que a gente viu essa diferença muito gritante, Vintes, porque a gente começou a trabalhar com especialidades como pediatria, ginecologia, procto. São especialidades que o médico, a pessoa que vai te atender, importa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Cara, ortopedista. Ortopedista, você tem a autoridade pessoal, tanto é que a gente trabalha, a gente tem clientes da ortopedia, mas não é uma necessidade tão emergente, porque, cara, eu quebrei o braço. Eu vou no hospital, apareceu lá o doutor José, doutor Antônio, conserta aqui meu braço. Tem urgência, né? Eu tenho urgência. Pediatria, cara, eu não vou atrás da clínica. Eu quero ir atrás da doutora Ana Paula. Referência. Que ela vai cuidar dos meus filhos, porque ela cuidou das filhas da minha melhor cara, amiga. Olha que especificidade. Se você não entendesse, né? Se você não tivesse nichado em médico, você não entenderia essas coisas. De especialidade, né? Eu não sou médico, né? Pois é. De fato, o fato da gente ser ultra nichado, eu consigo conversar não de igual para igual. Você consegue entender quais são as especialidades que fazem mais sentido no seu trabalho. Exatamente. Eu consigo entender detalhes, dores que eles vivem, que o ortopedista vive, mas que o proctologista não vive. Né? Então, a autoridade médica, a gente começou a entender, isso foi uma sacada muito boa depois de fazer uns testes de tráfego, que, por exemplo, o pediatra, ele não é uma decisão que você toma aqui, ó, vi um anúncio, cliquei, marquei minha consulta e vou lá. Tem que construir aquele relacionamento ali. Cara, é igual o Colgate. Você escolhe Colgate não é porque você clicou num formulário lá e preencheu para comprar um pacote de Colgate. É porque você viu tanto aquela marca que você vai na farmácia e... de comprar uma pasta de dente. Colgate. É top of the mind, né? O conceito de publicidade mesmo. Assim, eu preciso emplacar minha marca pessoal tão forte ali naquela pessoa que da próxima vez que a mulher tiver uma dor no seio e falar assim, putz, eu preciso de um mastologista. Preciso de uma mastologista para amanhã. Ela não vai atrás de uma landing page, ela não vai torcer para um anúncio chegar. Ela vai no Instagram daquela mastologista que ela viu 3, 4 vezes, né? Ao longo de um mês. Ou seja, é de fato um pouco do trabalho mais parecido com branding do que o marketing de conversão. Curioso que depois esse negócio, né, esse termo de autoridade médica acabou virando, lá dentro da mentoria, uma coisa relevante. Então, a gente tem hoje vários mentorados que foram para a autoridade médica, né? Sim. E aí, não é à toa que a Simone acabou se tornando também mentora. Então, a gente tem um braço importante dentro da mentoria, em que a gente ensina como construir uma agência focada em autoridade médica. Sim. Isso começou lá com vocês, interessante. É curioso, mas e a gente viu que, cara, para mim o que foi engraçado, assim, que a gente viu que pegou o termo, é que a galera começou a colocar na bio, né? Não, pô, a agência especializada em autoridade médica. E assim, a gente vai falar, cara, mas eu tenho certeza que isso foi cunhado aqui dentro. E depois a gente foi falando e aí o negócio foi surgindo. Foi crescendo, exato. E faz todo sentido, porque o trabalho da agência... de conversão, geração de lead é muito diferente. É um trabalho mais focado em tráfego, Por isso que eu falo, quem está nichado em clínica médica é um trabalho totalmente diferente de autoridade. Porque clínica médica é o quê? Captação de lead. É outro rolê. Aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento, tal. Tem chegada de lead lá que você tem que trabalhar com a conversão, tal. Autoridade médica, cara, é uma outra entrega. Engraçado. No início foi... Cara, quando a gente entrou na mentoria, tinha muita gente que era de conversão, né? E aí a gente ia conversar e falava assim, pô, mas é diferente, é outra estrutura. Os caras têm, sei lá, tem um time de 5 gestores de tráfego, a gente tinha um só.
Hoje, na mentoria, já tem uma pancada de gente só de autoridade. Que é esse trabalho, assim, onde você tem mais um foco em CS, onde você tem um social media. São times diferentes. Conteúdo. Exatamente. Cara, eu acho muito interessante essa modalidade. E quando vocês começaram a agência ali do zero, né? Hoje vocês estão faturando quanto? Cara, hoje a gente fatura 100 mil em média, né? Legal. Mas aqui a gente coloca os dois braços juntos, né? Porque eu coloco sempre a média porque o lançamento é super variável. Sim. Já na recorrência a gente já tem uma carteira interessante. Legal. Né? E que o que é curioso também da autoridade é que o nosso churn ele não é tão alto. Então eu tenho uma carteira hoje de 20 clientes, ao invés de uma galera que tem às vezes 40, 50, porque eu tenho um LTV mais longínquo, né? Ou seja, assim, o cliente fica mais tempo aí com vocês. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando vocês começaram ali a agência, vocês tinham esse... A gente fala muito de 100 mil e tal, com uma meta ali. Vocês botaram essa meta para alcançar ou não necessariamente? Às vezes foi acontecendo assim. No início a gente buscava ali os 50 mil, né? Então a gente tinha essa meta no sentido de consertar o carro andando. Então a gente tinha um custo alto. Cara, eu preciso... Queria resolver o problema. Quero resolver o problema, né? Então, os 50 mil pra gente não era tão alto quanto alguém que estava começando... Pô, eu atendo só eu e um CS, né? Mas aí, hoje, com o valor que a gente tem na carteira, no modelo Ultra, a gente já tem uma lucratividade bem interessante e muito mais previsível que o lançamento. Né? Cara, e a equipe? Vocês usaram a mesma equipe da galera de lançamento, do time de lançamento? Ou vocês pegaram uma equipe nova? Como é que foi essa construção? Bintes, cara, foi muito curioso, porque a gente começou com um time minúsculo de comunicação, que a gente chama, né? Então, assim, a área ultra nichada de autoridade médica era basicamente 2 pessoas e eu tinha um time de 7 pessoas para lançamento. Depois que a gente entendeu que, para o nosso caso, né? Tem casos e casos, mas para o nosso caso, o modelo ultra era o foco do negócio, era para onde a gente ia pivotar. Hoje eu tenho 2 pessoas em lançamento, e eu tenho 8 pessoas em autoridade. Inverteu. Inclusive, os 2 melhores que eram de lançamento, eu mantive para autoridade. Eu falei, galera, vocês são muito bons no que vocês fazem, você vai ser uma ótima CS, você vai ser um ótimo estrategista de conteúdo, vamos comigo. Show. E aí eles foram. Legal, cara. Porra, muito interessante isso. Hein? E, Marcelo, passando agora para inteligência artificial. Cara, você deu recentemente uma aula ali na mentoria, né? Recentemente, não, ontem, né? Mas dependendo do momento que for no ar. É verdade. Foi recentemente. E eu gostei muito da tua filosofia, assim, em relação a aplicar inteligência artificial para as agências, né? Se puder falar um pouco disso. Claro. O que você acredita, assim? Qual que você vê que é o momento, assim, de... Cara, quem está começando na inteligência artificial ou às vezes está meio confuso de tanta opção que tem, o que você defende aí? Cara, o que eu defendo, que eu mostrei na mentoria e no Master, é que tem 3 caminhos, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. Você tem o cético das IAs, que é aquela galera que fala assim, não, eu vou fazer o meu negócio, cara, com base no olho no olho. Tecnologia, isso vai padronizar tudo, aqui é personalizado e tal. E aí, esse cético, ele até pode ter um certo ganho, ele até pode manter bons clientes, e o trabalho personalizado é uma coisa que a gente acredita, né? A gente acredita muito no olho no olho. A Simone tem um poder de vendas ali, cara, absurdo, de relacionamento com o cliente e tudo. Só que o cético, ele perde espaço para o competidor, porque o concorrente dele, né? E a gente tem concorrentes, apesar de ter propostas únicas, a gente tem opções semelhantes. As opções semelhantes que o teu cliente sabe que existe no mercado, as agências semelhantes, elas estão usando IA. Sim. Se elas usam IA e ao invés de você que tem 5 funcionários e uma IA trabalhando, o cara usa 2 funcionários e 5 IAs, esse cara aqui tem uma lucratividade muito mais interessante, ele consegue escalar mais, ele consegue arriscar mais, ele consegue ter uma proposta melhor para o cliente. O ceticismo, então, é um caminho muito arriscado porque você perde espaço para o concorrente. Né? O segundo caminho é o neuroticismo das IAs. É o neurótico. E aí eu acho que é o caminho mais comum hoje, né? Em 2025. Se fosse ano passado que a gente estivesse falando isso, talvez ficaria meio a meio. Hoje está num momento de muito boom das IAs, né? A OpenAI, lá a empresa que fez o ChatGPT, está em alta, assim, está de fato no momento do mercado. E aí qual que é a tendência de nós, donos de agência? A gente ficar assim, cara, eu preciso... Essa IA aqui que apareceu hoje, eu preciso ter ela instalada e ela vai substituir todos os meus funcionários, vai ser um agente de IA que vai substituir meu time. E aí acaba que a gente para de empreender e vira ferramenteiro,
né? Vira o carinha que todo dia tem uma coisa mirabolante e tal, mas assim, em termos de vendas, de relacionamento com o cliente, de geração de LTV, de marca, ele acaba ficando deficitário. E o terceiro caminho, que eu acho que é o caminho mais equilibrado, é o caminho que eu chamo de menos é mais. Que é, poxa, você entender que as IAs vão trazer dinheiro sim, que elas, de fato, substituem uma força operacional, principalmente aquelas tarefas mais repetitivas, ou às vezes até tarefas criativas que você consegue usar as IAs para te auxiliar nesse processo, e que você não vai ficar olhando para 15 mil IAs, né? Você vai olhar para, cara, 3, 4, 5 IAs como dono de empresa, você não vai ser um especialista em ferramenta, e você vai falar assim, pessoal, time de base, tá aqui algumas IAs, se vocês quiserem usar outras, usem, fiquem à vontade, mas a gente não vai deixar de ser empresário para ser o ferramenteiro. Esse é o caminho do menos é mais. Menos IAs e mais foco, de fato, no que importa. Perfeito. Massa aí que... Teve eu participei de um... Tem um Mastermind que a gente participa, que a gente assistiu uma palestra do Renato Torres. Eu achei muito interessante o que ele falou. E aí eu queria ver como é que você faz lá. Ele falou assim, cara, não adianta eu ter um departamento de IA, e aí eu, tipo assim, colocar toda a demanda de IA para esse departamento. Na verdade, a IA, né, as ferramentas de IA, elas têm que estar acontecendo o tempo inteiro, em todos os momentos da empresa. Todo mundo tem que aprender, não tem que ter um departamento. Como é que você trata isso lá assim? Você difunde isso amplamente ali dentro da agência, cada um vai usando, vai testando, qual que é a dinâmica ali de experimentar ou de usar as IAs? Perfeito. Lá na empresa a gente, cara, eu compartilho dessa crença, assim, é igual, sei lá, no início dos anos 2000, você fazer um departamento de internet, né? Não faz sentido, ia durar alguns meses e ia morrer. Departamento de internet. Todo mundo tem que usar a internet, e assim, as IAs, elas têm que estar em todas as áreas. Lá na empresa hoje, né, a gente tem, cara, hoje são 11 pessoas, se a gente contar com sócios. Então, acaba que eu sou uma referência de IAs para o time de base e até mesmo dentro da sociedade, entre eu e Simone, né? A Simone é de portas para fora, eu posso para dentro, então eu vou olhar para as IAs que de fato a gente vai implementar. Então lá, Bindes, eu não tenho nenhum tipo de área, né? Porque é o que a gente falou, não faria sentido, mas eu sou o cara que, como sócio da empresa, fica olhando para as IAs e falando assim, fulano, Bruno, toma essa aqui, testa. Você vai direcionando, vai educando, vai até provocando ali. Cara, a gente teve um problema recentemente com edição de vídeo para legenda, né? Então, a gente está no momento agora de carteira de clientes que a gente faz entre 60 e 80 Reels por semana. Se eu tenho entre 60 e 80 Reels por semana e eu tenho um conteúdo técnico de medicina, que o cara vai falar uma palavra em inglês, o cara vai falar uma palavra de uma... A chance de errar é muito grande. Muito. Então, a gente começou a ter problema com isso. O que a gente fez? Eu vi a demanda, eu vi o problema de fato na ponta, eu desenvolvi um chatbot, um assistente de IA no GPT, que é nosso. Então, assim, é de uso interno. E eu vou lá e instruo os meninos a usarem. Então, assim, Videomaker está aqui. E eu instruo eles, inclusive, a mudar qualquer coisa. Para verificar as legendas, para não sair nada errado. Para não sair nada errado. Porque a gente tem lá os programas de edição, né? O Premiere tem algumas formas de corrigir a legenda. Mas, cara, com termos de medicina em inglês, passa erro. Então, com um GPT, sabendo que é um cliente de medicina... Aí o cliente fica puto, se sair uma legenda errada lá, o cara vai ficar indignado. Fica indignado. E sendo autoridade, ainda mais... Pior ainda. Fica pior ainda, porque é a imagem dele, né? Então, agora, por exemplo, a gente fez isso das IAs com edição de legendas, tem um mês mais ou menos. Cara, praticamente resolveu. Olha. A gente fez agora, eu tenho um treinamento segunda-feira com o designer, para orientar ele a otimizar tempo. Ele está ali no momento que ele está com muita demanda, é um designer só para vários clientes, né? A gente não faz sentido agora a gente expandir para uma dupla, um trio, então vai continuar com ele, mas com as IAs ele vai conseguir produzir 2x em menos tempo. Ou seja, está usando mais para eficiência e qualidade. Eficiência e qualidade. Eu não... No modelo que a gente está, Bindes, eu não acredito, assim, da gente substituir a força de venda 100% com IA. Né? Você tem algumas... Até na aula que eu dei ontem na mentoria, no final a gente chegou nessa conversa de, cara, e aí, eu vou transformar tudo em IA. Vai ser SDR de IA e tal. E é engraçado porque se chegar nesse nível, daqui a pouco a galera vai falar assim, fulano tá me vendendo com IA? Não, então eu vou colocar minha IA para comprar, né? Vai ser uma IA conversando com outra IA. Cara, então, assim, cara, você perde sentido. Uma venda e um produto high ticket, o serviço de vocês é um serviço high ticket. Se o cara paga 5 mil para vocês por mês, você está falando ali de, 60 mil no ano. Exato. Não é um ticket baixo. Então, a venda, ele não vai comprar por IA. Muito difícil. E aí, o relacionamento tem que ser construído, a entrega tem que ser feita no tete a tete ali. Perfeito. Então, se você está entregando uma coisa mais low ticket, cara, talvez até faça sentido. Mas o nível de exigência para o cara que está pagando mais vai ser maior.
Exato. Então exato. a gente tem que tomar conta. Então nem 8 nem 80, né, no final das contas. Nem tudo IA e nem nada IA, né? É um equilíbrio. É justamente o caminho do meio ali que eu isso. mostrei, né? Do menos a mais. Teve uma mentorada ontem que é do nicho de coworking. Só que, cara, é volume, assim. Ela tem, acho que, 40 clientes e o jogo dela é volume, são vários coworkings. O cara do coworking, aí sim ele pode querer ser atendido por um chatbot, né? Porque ele quer velocidade, ele quer ver ali o preço, e é isso. Só que é um jogo de volume. No jogo de autoridade, em que você tem um produto high ticket, com clientes muito segmentados, se o cara sentir o cheirinho de IA, ele vai embora. Ele vai falar, não quero ser atendido por um robô. E não tem necessidade de ser super automatizar, porque o teu foco não é fechar 20, 30 clientes no mês, né? Exato. Deixa eu fechar poucos clientes com um ticket mais alto, né? Exato. E Marcelo, vem cá, você falou aí, né, do cético, do neurótico e do menos é mais. Tu já foi cético ou neurótico em algum outro momento antes? Cara, eu já cometi um desses erros. Já fui... Eu pequei pro lado do neurótico. Né? A Simone, que é minha sócia, pecou pro lado da cética. Olha aí. Porque a Simone, ela é muito, cara, ela é muito prática. Então, assim, eu chegava na reunião, ela já ficava de saco cheio. Falava, Simone, encontrei aqui mais uma IA, não sei o que. Ela, não, bicho, vamos focar aqui, ó. Vamos vender, vamos crescer a empresa e tal. Então, a gente tinha essa briguinha, né? Eu era o cara que falava, não, as IAs vão mudar tudo e tal. Principalmente em 2023, ali, quando veio o boom do ChatGPT, que eu falei assim, bicho, se a gente não pegar essa onda, já era. Só que passou os anos e a gente tá vendo que, assim, o ChatGPT não substitui um time de 10 funcionários bons, né? Ele pode substituir 1, 2 funcionários de entrada. Isso eu acredito que pode sim, sendo bem utilizado. Só que eu pequei muito pro lado do neurótico. E é substituir tudo e tal. Pô, vamos demitir todo mundo e trazer IA. E, cara, não é assim, porque eu acho que a gente tem que olhar, assim, ao longo da história dos negócios, da economia, quais são os fatores que vão se manter sempre, né? Então, por exemplo, estava tendo essa conversa com um funcionário nosso esses dias. Cara, vamos lá, pegar o mundo das artes e o mundo do entretenimento. Esporte. Dificilmente o esporte vai mudar muito pela IA. A gente não vai querer ficar vendo robôs automatizados com IA jogando bola. Cara, não. Eu posso ter o VAR, né, por um impedimento num campo ali, no jogo, que vai ter IA. Isso é show. Vai ter mais precisão, vai ser mais imparcial. Só que eu não vou querer ficar vendo robô jogar com robô. Da mesma forma que o meu usuário, o usuário final, digamos assim, do produto que eu vendo, que é a autoridade médica, o cara que está lá na ponta, o cara que confiou na autoridade médica de um proctologista, de um ginecologista, ele não quer receber uma notícia ruim de um robô, de uma mensagem. Né? Principalmente quando a gente pensa nas classes mais altas. Então, assim, quando eu pego um cliente AAA, o cara que paga a consulta do Paulo Musi, ele quer o Paulo Musi. Ele vai pagar R$2.000, R$3.000 numa consulta para ter o Paulo Musi. Se ele sentir que ele está sendo atendido por um robô, ele vai embora. Perfeito. Pô, o que mais que você vê de erro assim que a galera comete com IA? Cara, um erro bem legal, Gui, assim, que é super comum, eu já cometi ele também, é de confundir um pouco a utilidade das coisas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, se fala muito em agente de IA, né? Então, você coloca lá no YouTube, agente de IA, nossa, vai ter milhões de vídeos de tudo qualquer jeito, com milhões de visualizações. Só que o agente de IA virou um termo banalizado. Porque quando a gente cria lá o ChatGPT e você cria aquelas abas segmentadas para responder de um certo jeito, isso não é um agente de IA. Isso é um assistente de IA. Então, a gente tem 3 níveis, né? Quando a gente fala de IA, a gente tem, conceitualmente falando aí, 3 segmentações. Primeira é a automação. Cara, automação a gente usa desde os primórdios. Então, assim, Active Campaign, ferramentas de e-mail, automação. Até um alarme de celular, um despertador, é uma automação. Se chegar em tal horário, toque o alarme. Simples. É uma automação burra, não precisa interpretar nada. Ela não pensa, ela só segue o que já está pré-programado. Ela só segue a regra, exatamente. Aí a gente vem para o segundo nível, que é o assistente de IA. O assistente de IA é o que todos nós aqui usamos. E o que todo mundo que é empresário deveria usar hoje, porque otimiza muito tempo. Então, assistente de IA é você falar assim, cara, ao invés de eu ler esse texto todo aqui, esse documento inteiro, de eu revisar esse contrato que vai me tomar 1h30, eu vou pedir para o meu assistente de IA, sabendo qual é o meu negócio, sabendo como que eu gosto de ler um texto, sabendo que eu prefiro bullet points ao invés de um parágrafo de fusão, ele vai ler o contrato para mim e vai resumir. Isso é o assistente. Então, a regra para a gente saber se é um assistente é se ele retorna só texto. Você dá texto, ele retorna texto. Então, são as IA generativas, né? O ChatGPT, a Llama, o Gemini. Então, são as grandes aí que estão no mercado. Aí, a gente tem o terceiro nível,
que é agente de IA. Cara, agente de IA virou um termo banalizado porque a galera tá chamando assistente de agente. Agente é o cara que consegue, é a IA que vai lá e executa. Então, assim, o nível de agente é assim, eu quero comprar um livro de empreendedorismo. Aí o agente, ele vai lá, ele vai acessar a sua conta da Amazon, ele vai escolher um livro de empreendedorismo baseado no teu gosto, e ele vai fazer a compra, ele só vai pedir o código de segurança do cartão de crédito. Esse é o nível de agência. 90% das empresas hoje, principalmente de pequeno e médio porte, não chegaram a implementar um agente de IA com efetividade na empresa. Mas essas plataformas também, elas estão começando a surgir com mais força agora para um mercado mais... Tipo assim, tá popularizando agora. Tem aquela Manus que eu tô até na fila de espera e tem outras. Então essa daí, na verdade, eu acho que pode ser, e aí eu tô te perguntando, né? Talvez uma tendência de mercado agora dessa evolução do assistente pro agente. Exato, perfeito, Mins. A Manus é justamente, cara, um ponto que eu tenho trazido até no meu conteúdo no Instagram, que assim, quando a Manus chegar no Brasil em massa... Explica aí o que é a Manus. Cara, basicamente é um agente de IA que faz as tarefas por você, como ele falou. Pelo entra computador, lá, né? você fala assim, pô, preciso de uma... Sei lá, preciso comprar uma câmera. Ele vai lá, pesquisa, te dá as opções, ele vai lá e compra dentro do Mercado Livre... E, inclusive, cara, bota lá seus dados e tudo. Eu quero fazer uma viagem para Espanha no dia tal. Ele vai lá, ele vai reservar o hotel, ele vai pedir as confirmações para você e ele executa as coisas para você. Muito bom para quem é preguiçoso, hein, cara? Então, a gente tá vivendo o melhor mundo para quem é preguiçoso, hein? Cara, mas imagina isso, cara. Isso daí, na verdade, tem os RPAs, né? Que, na verdade, são os robozinhos lá que eu acho que eram as automações que sempre existiram. E agora eu acho que isso daí vai ser uma evolução. Porque, olha só, cara, pensa comigo. Tudo que precisa de API, por exemplo, você pode ter um agente que substitui a API. Exatamente. Então, você cria, na verdade, uma nova possibilidade nos mundos das conexões, das automações, Então, tudo vai se tornar mais fácil. Exatamente. Quando a Manus chegar, eu falei isso na aula também de ontem. A Manus é uma das opções, né? Porque deve ter diversas. Tem várias. O próprio ChatGPT, ele tem uma função que é o Operator, que é uma função que saiu nos Estados Unidos em janeiro. É para quem tem aquela conta mais cara lá de... É a conta Enterprise e saiu no Brasil, se não me engano, em fevereiro. Mas pouca gente conhece porque, de fato, é um agente, só que ele é mais imitado. Humanos, a ideia, Gui, é você assim, cara, você passa um pouco de texto ou manda uma mensagem por voz, ele toca o seu dia inteiro, se quiser. O ponto que eu ia trazer é justamente esse. A galera tá se empolgando demais com fakes agentes, entendeu? Com assistentes de texto. Sendo que daqui a pouco a gente não vai precisar dominar tanto o webhook. Por exemplo, eu sei o que é o webhook porque eu já tive que configurar. Mas eu tô cada vez mais desapegando dessas coisas, falando assim, bicho, eu vou focar em coisas que vão dar valor a longo prazo para a empresa, porque eu sei que daqui a pouco vai vir humanos aí, se eu quiser montar um chatbot no WhatsApp que conecte com esse número aqui do WhatsApp, que mande um disparo por API oficial e tal. Você só dá o comando lá e ele faz. Dou o comando e ele executa. Então, eu acho que é uma virada de chave que a gente vai ter, que volta e meia eu falo com alguns amigos meus donos de agência, eu falo assim, cara, bicho, você está gastando muito tempo numa coisa que daqui a 2 meses vai estar automatizado, né? Aprendendo. Eu falo bastante lá para os mentorados, às vezes eles estão procurando assistentes ou agentes de IA para poder responder chats dos clientes deles, para responder às vezes um WhatsApp. Só, cara, eu acho que essas ferramentas, elas estão surgindo, elas ainda não estão perfeitas. Eu falo, cara, espera mais, sei lá, 6 meses para não ficar inventando moda agora. Espera o negócio ficar mais redondinho. E aí, porque senão você fica testando, cara, você perde um tempo. E outra coisa, às vezes as pessoas não têm nem volume de clientes chegando para poder justificar você ter... Porque, cara, isso daí você precisa ter, na verdade, centenas de contatos vindo todos os dias para justificar você ter alguma coisa ali mais automatizada. Porque muitas vezes, cara, são 10 contatos por dia. São 20 contatos por dia. Então não precisa. Exatamente. E você perde aquilo que você falou, né? Do humano ali. De tete a tete, né? Hoje, quais são as inteligências artificiais aí que você tem mais usado no dia a dia? Cara, a gente tem 3 IAs que a gente está usando bastante na agência. Só que uma delas é bem óbvia. Eu vou deixar para o final. Só que não é um jeito diferente de usar uma IA que todo mundo usa. A primeira é uma que pouca gente conhece, que é a Tactic. Que, cara, é a melhor ferramenta de gestão de reunião que eu já vi, assim. Eu já usei várias. Só que a Tactic, e eu tenho prova social disso, a galera começa a usar e me manda assim, bicho, mudou tudo aqui na empresa. A Tactic, ela puxa resumo da sua reunião, só que ela interpreta tudo que foi falado. Então, assim, eu já fiz isso umas 50 vezes. Eu tenho uma reunião com um cliente hoje, e a última vez que eu falei com ele tem 1 mês e meio. E é um projeto novo e tal, é uma coisa que eu tô entrando junto com o time, com o CS para auxiliar e tudo. Eu vou lá na reunião de 1 mês e meio atrás e eu não preciso nem ler a transcrição que ela faz, nem o resumo. Eu pergunto para ela.
E ela me dá a resposta. Ah, não, ó, o que foi decidido em relação ao orçamento de tráfego foi isso, isso, isso. Outra coisa que ela faz também é terminar a reunião, isso é muito legal para o relacionamento com o cliente, terminar a reunião e ela passa os action points, né, os pontos de ação de cada responsável. Então, assim, a agência Leaf vai fazer isso, isso, isso até dia tal. O doutor Ciclano vai executar isso, isso, isso. Porque aí eu tenho respaldo, eu termino a reunião, cara, e os meus CS são orientados nisso, eles tiram um print, e eles mandam, tá aqui o que foi decidido, a gente tem até tal dia para fazer. Então, não fica aquela coisa de disse-me disse, né? Vira uma mini ata ali. Vira uma mini ata e não tem aquela história do... vamos pegar a gravação resolve. Cara, tá tudo lá no histórico. Nisso de ficar assistindo gravação, você perde muito tempo, né? Então, a Tactic é a primeira. Tactic é T-A-C-T-I-Q. T-A-C-T-I-Q. Salvo engano, dessa forma. A segunda que a gente tem usado, mas que aí é mais operacional, né? Não sou eu que uso, é o time de audiovisual que usa. É a Opus Clip. A Opus Clip serve muito bem para você recortar vídeos curtos a partir de um vídeo longo, né? Tem uma galera que fala mal da Opus Clip, que fala assim, volta e meia pega um cortezinho sem sentido, né? Então, por exemplo, a gente está gravando aqui o podcast. Vamos colocar no Opus Clip. Ela vai gerar uns 20, 30 cortes. Dos 20, 30, vão ter uns 10 que não tem muito sentido. A IA não é perfeita. Pegou ali um momento, nada a ver. Mas, cara, entre você ter 30 cortes com aproveitamento ali de 66% e você ficar recortando na mão, né? Então, de fato... É melhor você ficar checando o que prestou e seleciona. Exato. Dá feedback para ela e, assim, hoje ela já é mais inteligente até para você dar um contexto, né? Falar quais palavras-chave você quer que busque e tal. Eu lembro na época de lançamento, o Érico Rocha ensinava, né? Não, você tem o Nutella e o Raiz. Aí começou a surgir, cara, eu não sei se... Os nugueteiros. Nugueteiros. Pô, eu contratei o Acabou, né? mestre nugueteiro, eu acho, rei nugueteiro. Tinha um cara conhecidinho assim no mercado. Rei nugueteiro. Aí ele faz 50 cortes em um dia, não sei o quê. E acabou isso, porque, de fato, você tem as IAs que recortam, cara, e otimiza muito, né? Apesar de você ter que filtrar algumas coisas. O terceiro, pra gente fechar, é o ChatGPT, só que é o ChatGPT com os assistentes criados, né? Então, a galera confunde muito também isso, entre prompt e assistente. Prompt é um texto que você tem que ficar copiando e colando toda hora. Então, assim, por exemplo, eu uso um prompt de resumo de livro. Volta e meia eu vejo um livro na Amazon lá que eu falo, cara, um livro de empreendedorismo legal, é tudo, mas, bicho, sem tempo para ler, eu prefiro gastar tempo lendo esse outro aqui. Pego, jogo um prompt de resumo e que, de fato, ele dá um resumo da forma que eu gosto, com os pontos que eu estou estudando mais, com a forma que eu estou enxergando aquele livro. Isso é um prompt, copia e cola. Um assistente é um assistente, por exemplo, que vai escrever igual o seu cliente escreve. Isso é muito legal. Para quem produz conteúdo de autoridade, por exemplo, eu quero produzir um roteiro de Reels igualzinho o doutor Joaci fala. Aí tem lá, palavra por palavra. E outros assistentes. Cara, eu tenho um assistente lá que é o detector de problemas. Volta e meia, a gente tem 20 e poucos grupos de clientes, né? São CS que coordenam e tal. Mais uma vez por semana, toda quinta-feira, geralmente, os meninos até sabem já, eu pego o detector de mentiras, eu copio, cara. Mentira ou de problemas? De problemas, ó. Mentira não, meu time não mente não. Só problema. Eu pego as mensagens, cara, eu copio todas, assim, dos últimos 3, 4 dias. Do grupo do WhatsApp. Do grupo do WhatsApp. Você, copia pelo próprio WhatsApp, selecionando. Sabe o que dá pra fazer? Eu fiz até ontem. Eu exporto, dá pra exportar as conversas e no próprio você pode botar. Pega somente as conversas dos últimos X dias. Pronto, perfeito. Mais você fácil exporta no WhatsApp ali rapidão. Exporta o TXT, áudio, né? O texto. O áudio não pega, né? O áudio não pega. O áudio... Mas a maioria é texto, né? A maioria é texto. Tem até como transcrever, né? Tem uma IA que eu vira texto, mas enfim, eu pego só o texto ali mesmo. Pode ser via arquivo, pode ser no mouse, como às vezes eu faço. Puxa, cara, é 2 segundos. Jogo lá e ele identifica. Olha, terça-feira teve um problema que foi assim, sensado. Aí o Renan falou isso, e o cliente ficou satisfeito. Então é legal, porque eu instruo ele, inclusive, falar assim, cara, perceba a conotação da conversa. Tipo, me fala se a conversa está negativa. Porque às vezes o cara vai falar, olha, teve um problema que foi resolvido, mas o cliente não respondeu bem. Aí eu já vou lá no CS e falo, Renan, cara, o que aconteceu com a doutora Elisângela aí? Eu tô sabendo que aquele problema não foi resolvido, né? Ele, mais ou menos e tal. Aí eu, não, mas ó a mensagem aqui, eu peço a citação para ele. Então, quando a gente usa o ChatGPT com assistentes, que aí vocês têm que criar para empresa de vocês, né? Quem tá ouvindo a gente não é ficar copiando e colando dos outros, de fato é um assistente que entende o que você faz, qual o serviço que você vende, qual nicho que você tá. Cara, isso otimiza muito o tempo. Ou seja, esse assistente, você treina ele como se fosse uma pessoa diferente.
Exato. né? Então, aí quando você manda alguma tarefa ali para ele, ele já lida de uma maneira mais específica do que se você mandasse a mesma coisa pro chat GPT ali. Você só cola o texto e ele já sabe, assim, o contexto, ele já sabe quem é. Muitas vezes eu Já posso sabe até o que informar... você quer. Cara, os nichos, os meus clientes geralmente têm uma faixa etária de tanto, eles são médicos que têm consultórios próprios, entendeu? Então, ele vai no detalhe ali da linguística mesmo, de entender o tom da conversa, problemas, E acertos. vai aprendendo conforme você vai dando feedback ali para ele. Né? Eu mantenho sempre o mesmo chat. Eu crio o assistente, crio a conversa, cara, e mantenho ali. Então, ele vai se retroalimentando, né? E é melhor deixar os assistentes para cada... Você faz isso, para cada atividade diferente é um assistente diferente. Isso, são separados. É uma pergunta comum também. Tem gente que tenta fazer o assistente, tipo... Cara, você tem a agência... Um assistente genérico. Assim, o assistente da minha agência. Bicho, vai ser complexo. O que ele vai fazer? Ele vai saber tudo da sua empresa? Não, então você tem assistentes, todos eles segmentados para sua empresa, mas com funções separadas. Então, até o assistente é ultra nichado. Então. Até o assistente. E você Até o tem... assistente ultra-nichado. E você também tem assistentes por cliente, em que você ensina ele o tom de voz, a pegada do cliente também? O que a gente fez foi, lá no ChatGPT na barra lateral, isso foi até os meninos que perceberam, não fui nem eu, liberou, acho que início do ano, as pastas, né? Você tem as pastas com as conversas. Aí o que eles estão fazendo eles usam um assistente, que é o criador de conteúdo, por exemplo, e aí eles falam assim, cara, eu preciso escrever roteiro, linha editorial para esses 10 clientes aqui. Aí eles vão lá na pasta, começam a conversa com o assistente e falam, olha, você vai ser o assistente do Dr. Rodrigo, do Dr. Guilherme. Então, de fato, a gente separa, né? Ficam chatzinhos separados, né? Não são assistentes separados, são chats separados ali embaixo. Então, é um assistente para criar conteúdo, só que tem 10 conversas de 10 clientes São diferentes. pastas que você separa por cliente. Isso. É como se eu tivesse um assistente funcionário, só que aí tem... Em um chat eu falo só sobre o cliente tal, em outro só sobre o cliente tal. E, cara, otimiza muito. É óbvio que tudo isso que eu tô falando aqui, esses pormenores, são detalhes que vão otimizar um pouco a velocidade, né? Mas, no fundo, se você tiver um assistente bem preparado para escrever um roteiro de Reels, por exemplo, e você tem um prompt ali rápido que fala, olha, o Rodrigo Bindes, ele é o dono da Ultralize, ele é o dono da Supersal, ele gosta de pensar assim, assim, assado, ele tem uma linguagem mais pragmática, tudo. O Guilherme Cardoso tem uma linguagem assim, assim, assado. Ele pega bem, sabe? Não precisa... Eu também, volta e meia, quando eu vou explicar os detalhes, aí o cara fala assim, pô, então, me manda o passo a passo. Eu fico tipo, cara... Não precisa ser esse passo a passo. Cara, entendeu? eu tenho usado muito, até para criar planilhas, por exemplo, fazer análise de planilhas e recriar, ajustar planilhas. Então, por exemplo, eu baixei essa semana uma planilha lá que tem os dados nossos, de quem se cadastrou nos nossos lançamentos. Aí tem os telefones que vem tudo zoado. A formatação, eu pedi para ele formatar, para ele fazer uma análise de onde que são os DDDs, para ele fazer todo o mapeamento. Cara, aquilo ali me economizou horas de trabalho. Se eu tivesse que eu ajustar e fazer na mão, sem brincadeira, aí, claro, só no prompt. Eu quero agora que você arrume isso. Agora eu quero que você faça essa análise. E vai indo. Impressionante. Para quem é dono de agência, já usa o ChatGPT, quer começar o primeiro assistente dele, não fez nenhum assistente ainda. Qual que seria o primeiro, assim, que você fala, cara, começa por esse aqui, que é onde você vai extrair mais perfeito. Valor. Cara, o primeiro assistente que eu faria é o que vai te auxiliar no processo decisório mais operacional da sua empresa. Então, eu não começaria pelos assistentes que são estratégicos, né? Que vão te auxiliar com decisões de modelo de negócio, por exemplo. Eu começaria com um assistente, vamos supor que você tem uma agência que faz conversão para... Você atrai leads para barbearias. Cara, qual que é a decisão operacional que você tem que tomar todo santo dia? É a otimização de campanha? É a criação de público, de segmentação de público no Meta Ads? Então, você vai orientar um assistente para... Primeiro, te servir como fundador da agência e depois você passar para o teu gestor de tráfego. Lá na empresa, a gente trabalha com autoridade e a autoridade envolve muito conteúdo orgânico. Então, a gente tem um assistente que é o criador de Reels e tem um assistente que é o criador de hooks, de ganchos. O que é legal? O criador de hooks, às vezes, vai pegar um texto de um Reels, que a gente já fez, e ele vai dar 10 alternativas de hooks diferentes. Cara, tá aqui, ó, você pode começar o vídeo assim, 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 assado. Hooks é o gancho, é o que tem nos primeiros 3 segundos. Então, quando a gente faz isso, não só para quem está começando, né? Isso vai te otimizar caso você ainda esteja no operacional, ali no trabalho mais braçal, mas é uma coisa que você vai passar para o teu time e, cara, de fato, você passa para eles e você pode cobrar mais. Você fala assim, gente, isso aqui vai otimizar muito o tempo de vocês. É igual o Bindes falou da planilha, né? Se eu tenho uma pessoa que vai trabalhar uma planilha, eu passo uma IA para ela trabalhar essa planilha, cara, ela vai poder fazer outras coisas, vai poder entregar mais resultado. Né? Massa.
Cara, é incrível. Eu acho que, assim, eu não consigo hoje enxergar. É engraçado, né? Porque a gente tá usando tem muito pouco tempo isso, né? Sei lá, menos de um ano, só. Eu não consigo mais imaginar. É que nem celular, né, cara? 15 anos atrás, ninguém tinha um celular no bolso. Hoje ninguém Hoje consegue até o mais se mendigo imaginar. E eu vi até um termo que foi interessante, que a gente até comentou um pouco sobre isso. Tipo assim, hoje, antes a gente falava, preciso entrar na internet. Hoje em dia, cara, já tá verdade. na internet. Exato. Então é que nem o verdade. IA. Eu preciso entrar no chat GPT pra... Vamos Daqui a pouco... surfar na web. Tipo assim... Sim. Porque antes você tinha que conectar, entendeu? Exato. Tinha aquele modem ADSL. Exatamente. Só que, cara, hoje a internet já tá no nosso mundo pra Tinha tudo. palavra Meu internauta. relógio tem 5G e tem Wi-Fi, cara. Tipo assim, Pronto. Tinha a palavra internauta. Palavra internauta, exatamente. Usuário de internet. então, no final das contas, o que tá acontecendo? Hoje a gente fala, pô, eu vou usar a IA, eu vou entrar no chat GPT. Daqui a pouco vai estar tudo embutido e a IA já vai estar permeando tudo. Eu lembro que, não sei se foi, eu acho que foi meu pai, cara. Foi engraçado, meu pai coloca música na Alexa toda hora, né? Aí ele começou a usar o ChatGPT e meu pai, assim, já tá ali, né, na casa dos 70 anos, tá inteiraço, mas tava ali brincando com a Alexa, né, passando as músicas e tal. Aí ele, Alexa, me vê uma música com gosto assim, assim, assado, estilo Legião Urbana, não sei o que, Alexa. Não entendi a demanda. Não Cara, entendi o que Alexa foi é ruim, solicitado. né? Cara, Como Alexa será que é ruim, vai... velho. Mas aí, qual que é a sacada? Que eu falei assim, pai, por que você perguntou assim? Ele, não, pô, mas não entende? Por quê? A gente tá se acostumando com o ChatGPT, ele já tá usando o ChatGPT, a gente tá achando que qualquer robozinho, cara, pensa igual Agora, uma IA. velho, eu tava pensando nisso outro dia. Por que a porqueira lá da Alexa, cara, e do É muito Google ruim. não entende, cara? Por que eles não botaram IA de uma forma mais estruturada ali dentro, cara? Não é possível isso. Você fala com o ChatGPT, você conversa naturalmente. Isso E a IA do Alexa não, sei lá como é que chama lá. Não entende não nada. entende. Não é uma IA. Não é assim, eu tô falando assim, a pessoa que tá lá dentro não entende. Automação, entrou em automação, mas, cara, como é que não sobe o ridículo, nível, né? velho. Já passou, E o já. Gemini do Google, por exemplo, porque assim, eu já usei os dois, do Google, lá, a caixinha do Google e da Alexa. Cara, os dois são burros. Sim. E o Gemini é inteligentíssimo, cara. Você usa e você fica espantado. Por que ainda não tá lá dentro? Impressionante. Assim, cara, e eu acho que daqui a pouco vai tudo caminhar pra só isso pode. mesmo. Você vê a própria pesquisa no Google, né? Até a Siri, cara, é Nossa, ruim. Ruim, hoje ela é burra, Deus, né? é Assim, burra. é burra, não faz nada. É Cara, uma você BA. vê a pesquisa do Google mesmo com o Gemini lá integrado, né? Se você fizer uma pergunta mais genérica no Google hoje, é o Gemini que responde ali. A primeira Então, assim, foi o que vocês falaram. A gente, daqui a pouco, não faz sentido a gente falar, vamos criar um departamento de IA. É tudo IA, cara. Tudo IA. Então, eu acho que quem é dono de agência não pode ficar ignorando esse negócio, mas também tem que ter cuidado para saber assim, cara, não precisa ficar só nisso, porque isso vai ser o natural, né? É igual eu ficar, imagina, lá em 2000 vamos colocar 99, 98. Pô, tá tendo boom na internet. Aí o cara vai saber tudo de HTML. Não, vou largar minha empresa, eu vou virar um programador de HTML. Aí vem o WordPress. Aí ele, tá. Então a página que eu demorava 15 dias para escrever HTML, o WordPress ali, aí depois vem o Wix, né, que é o drag and drop. Drag and drop. Cara, eu puxo aqui, funciona. Então... É que nem, cara, algumas funções vão realmente morrer, né? Você vê o designer, daqui a pouco, cara, não... Porra, bicho, tu já pediu pra essas ferramentas fazerem uma arte pra você impressionante. E a gente pega modelos e fala, cara, eu quero que você ajuste esse texto. Ele faz, fica perfeito. Exato. Então não precisa mais do designer. Exato. E isso é o designer. Daqui a pouco é o editor de vídeo que já não tá precisando mais tanto. Talvez precise para coisas mais específicas, né? Mas assim, para fazer coisas mais básicas... Página HTML, você precisava de uma super página muito específica, que você tem uma... Mas hoje você tem ferramentas precisa, que você entra lá e fala, cara, eu quero um site assim, assim, assado, e ele entrega o site pronto. Cara, é impressionante. Quando os agentes chegarem, eu tô na lista de espera da Manus também. Eu tava conversando com o meu irmão. Você viu que um cara hoje no grupo da mentoria falou que conseguiu? Recebeu? Então, assim, tá começando a... O meu irmão recebeu ontem, cara. Então eles estão começando a liberar. Começaram a liberar os convites. Cara, quando começar a ficar de uso massificado, vai acabar com muito freelancer, né? De fato. Isso aí... Que vai acabar com quem entrega um serviço superficial. Às vezes de um serviço só, uma entrega que é meio que massificada, né? Exato. Agora, quem tá como agência ultra nichada, faz um serviço mais completo ali, tem um método, né, que resolve uma dor do cliente ali para gerar resultado. Né? Não só entregar post, não fazer um pacote. Eu acho que a nossa vai estar muito mais protegido. Né? Nesse mundo das IAs, com essa evolução, eu sinto que a agência ela vai se tornar muito mais uma conectora de pontos, porque é aquilo que a gente estava falando mais cedo, assim, não adianta você só ser um designer. Você tem que, na verdade, a solução tem que ser mais completa. Exatamente.
Exatamente. Então, na verdade, você precisa de design, beleza. A IA faz. Você precisa de tráfego, beleza. A IA vai te ajudar, beleza. Você precisa de social media, de conteúdo. Só que você tem que ser o conector disso. Talvez a eficiência da agência vai ser enorme, porque você não precisa mais de 11 pessoas que nem você tem lá hoje. Você vai ter talvez 3, 4. E olha lá. Exato. Eu acho que mas a agência vai continuar sendo importante. Porque, primeiro, o cliente que está te contratando, ele não vai fazer isso. Ele vai precisar de alguém. Ele vai continuar precisando de alguém. Esse é o ponto. É igual a arquitetura. Cara, a arquitetura. O arquiteto hoje é um operador de software de arquitetura. O arquiteto que fica ali no design de interiores, né? Não estou falando do cara que faz a venda do serviço. Mas você pode ver que o arquiteto, no seu segundo semestre de faculdade, já está ali com AutoCAD. Coisa que nos anos 90, o arquiteto era o cara que estava ali, ó. Tinha que ser bom de compasso, borracha, lápis, ficava ali encurvado o dia inteiro. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai caminhar para esse momento em que, assim, eu estou contratando um designer que não é o cara que vai abrir o Photoshop e ficar lá frame por frame. Ele é um operador de IA de design, entendeu? Então, acho que é para isso que a gente vai caminhar mesmo. Não vai matar, só que o cara que continuar fazendo Photoshop do jeito das antigas lá, sem nenhuma IA, é que nem o arquiteto continua travar. Desenhando lá com lápis e borracha, né? Tipo Exato, isso. exatamente. Show de bola. Porra. Marcelão, cara, animal. Qual que é seu Instagram aí pra galera te seguir? Você fala um pouco de IA também, né, no seu Instagram? Sim. Eu estou produzindo conteúdo mais focado em IA para quem é dono de empresa. Então, isso é interessante. É @marceloramos.sa. Usernamezinho meio chatinho, mas é esse username. Muito bom, marceloramos.sa. cara. Excelente. É isso aí, galera. Mais algum recado que queria dar? Cara, não, só agradecer. Isso Foi muito bom. Agência Leaf, Obrigado. qual que é o Agência Instagram? Leaf, Agência Leaf Sou, tá? Mas não sigam o Instagram da Agência Leaf, sigam o Instagram da minha sócia, Boa. que é Simone. Fazendo o Básico, porque ela é a cara da empresa, a gente acredita muito nisso também. Legal, isso. Tem o institucional, mas de fato quem faz ali o jogo de ser o rosto da empresa é a Simone Gomes, que é @Fazendo o Básico. Fazendo o básico, né? Isso, tudo junto. Boa. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio aqui do Ultralize Cast. Se você curtiu, deixa um like aí. Ajuda a gente a divulgar mais o canal. Se inscreve aqui se não está inscrito ainda. A gente tem outros episódios aqui no ar. Então entra aí no nosso canal, dá uma olhada nos episódios que a gente tem. Tem também um episódio que a gente gravou no podcast antigo, né? Que a gente tinha do podcast 2 centavos com a Simone Gomes. Então você procura aí, podcast 2 centavos, Simone Gomes. Você vai achar também esse episódio aí com a sócia do Marcelo. Aí, ó. Nos Agora é ela vingamos que vai falar que é minha sócia. pô. Agora a Simone vai ser a sócia do Marcelo. Muito bom, Marcelo. Obrigado, cara, mais uma vez. Valeu, cara. Eu É que isso agradeço. aí. Foi massa. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente.